Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma personagem muito importante para todos nós, para a humanidade, Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela é citada também na codificação espírita por ser considerada neste livro aqui, A Caminho da Luz, olha, que eu venho seguindo com vocês para falar de história geral, como uma enviada de Deus para cumprir um destino de proteger a França durante o período da Guerra dos 100 Anos. Aí você me pergunta, nossa, você estava falando sobre os bandeirantes e o Brasil no último vídeo e de repente você veio e deu um salto histórico para a Europa e também para o século XV, não é? Porque a Guerra dos 100 Anos ela vai de 1337 a 1453. Então, ela começa no feudalismo e termina já na Idade Moderna. São 100 anos de guerra. Por que essa guerra é importante para a gente agora? Se nós formos caminhar pela história do Brasil, pelo momento em que o Brasil está no período da economia mineira, do ouro, nós vamos nos bater um pouco mais na frente na questão do pensamento iluminista que vem da França. Então, nós precisamos construir essa compreensão para que retornemos, então, ao nosso estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para que a gente possa compreender o pensamento filosófico dos iluministas da França, que a França recebe também essa tarefa espiritual de trazer, não é, o pensamento de igualdade, fraternidade, liberdade, que surge no século XVIII, mas que ele é construído a partir da negação do antigo regime. E o antigo regime, que nós temos que construir isso em vídeos, porque nós não trabalhamos com esse período no estudo que a gente fez anteriormente em História Geral. Nós vimos em História Geral o fim da Idade Média, enveredamos pela Idade Moderna nas grandes navegações, mas não falamos de duas nações importantíssimas para o desenvolvimento da humanidade, que é a França e a Inglaterra. Então, nós precisamos voltar a esse ponto para refletir sobre essas questões. E Joana d'Arc está ali, naquele momento, na Guerra dos 100 Anos, participando desse movimento de quebra do feudalismo, né, e princípio da Idade Moderna, junto com todos os pensadores do Renascimento, junto com também a tarefa de Lutero, que nós já fizemos um vídeo muito interessante sobre este assunto. Se você não viu, vá, porque vai valer a pena a construção desse pensamento do protestantismo no mundo, não é? Que define a quebra do feudalismo e o início da Idade Moderna. Isso tudo é muito importante para essa compreensão. A Idade Moderna é vista pela historiografia oficial como uma era de transição entre o feudalismo e a idade contemporânea. A Idade Moderna é a desestruturação do feudalismo e a estruturação do atual momento que nós estamos da Idade Contemporânea. Então é preciso atravessar esse momento conturbado, que é um momento que muitas vezes a gente não compreende de uma forma geral, não dá para traçar uma linha identitária em todas as nações, porque cada uma tem uma caminhada pessoal, não é uma caminhada própria daquele país, daquele momento da sua história. Alguns países consolidam se consolidam em estados nacionais, como nós já falamos de Portugal e Espanha, primeiramente, e outros vão demorar um pouco mais para consolidar-se em estados nacionais, porque quando a Europa sai do feudalismo,
O feudalismo é um momento de muita fragmentação da Europa, porque os impérios medievais, visigodos, ostrogodos, não é? Os impérios carolíngio, franco-germânicos, esses impérios eles têm aquela tendência em que o rei e os nobres exercem um combinado de contribuições pessoais que se chama sucerania e vassalagem. Os nobres são vassalos do rei e o rei, enquanto sucerano, distribui as terras aos nobres. E no momento em que o feudalismo quebra essa estrutura, é necessário que os estados nacionais se formem e que os reis se fortaleçam. E é nesse momento que existem 100 anos de batalhas, várias e várias batalhas, e que nós vamos ver a França e a Inglaterra nessa tentativa de formar a sua nação e fortalecer o seu rei, dando assim esse momento que nós estamos aqui trabalhando com a Joana d'Arc. A Joana d'Arc, ela vai surgir nesse período, né? Então, Joana d'Arc nasce em 1412 e em 1431 ela morre. Então, ela vive verdadeiramente o final da Guerra dos 100 Anos de uma forma muito intensa. Vamos falar dessa personagem, não é, como a história mostra, e depois eu vou dar uma dica para vocês sobre como ela aparece na codificação, porque ela é citada no Livro dos Médiuns, ela é citada também por Leon Denis, que tem um livro específico que fala de Joana d'Arc, contando como as encarnações anteriores dela aconteceram, né? Ela enquanto cristã e ela enquanto druida, já estou falando, né? Esse livro você pode ver aqui na minha playlist de livros, de audiolivros, que está lá, o livro de Leon Denis, Joana d'Arc, você pode ouvir como uma leitura através dos áudios, né? Que está lá na playlist. E você também pode ver o filme Joana d'Arc, que eu coloquei na playlist de filmes, porque nós temos aqui uma construção da história e sempre trazemos os filmes para que vocês possam acompanhar o aprendizado junto com a nossa análise aqui. Neste canal, nós buscamos fazer uma leitura aproximando da história oral, né? De uma forma de contar a história para que isso seja propagado de uma maneira sensível, não só seguindo fatos históricos, como um jornal, noticiário, não. Nós fazemos aqui uma leitura do personagem para que nós, a cada leitura histórica, possamos nos aproximar do personagem, compreendendo que o que acontece com esse personagem pode acontecer com qualquer um de nós, aguçando assim a sensibilidade, aguçando assim a intuição, porque quando nós falamos de conhecimento espiritual, nós não estamos falando apenas de uma reflexão cognitiva racional. Nós estamos buscando sensibilizar a alma para que a nossa intuição abra a nossa intuição e a gente se perceba vivendo naquela realidade. Principalmente porque nós compreendemos que vivemos em várias vidas e em vários momentos da história. E muitas histórias que estamos aqui contando são histórias vividas por nós mesmos, nós espíritas agora, que estamos aqui reencarnados no Brasil, nessa missão espiritual de trazer o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Temos muitos débitos do passado e essa história nos representa. Então é preciso sensibilizar-nos, abrir nossos chakras, nossos plexos, que são os centros de força, para que nessa compreensão plena da história enquanto seres caminhantes do tempo, vamos também percebendo a nossa realidade
e a nossa busca pessoal, porque não dá para compreender a nossa busca pessoal sem compreender o próximo, como já dizia Jesus a todos nós. Amar ao próximo como a si mesmo é uma forma de nos proteger, inclusive. Por quê? Porque tudo que nós levamos ao universo retorna para nós de uma forma que a lei de causa e efeito vai sendo consagrada pela humanidade e por todos nós. É a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é uma lei do universo, é uma lei inexorável. Isso quer dizer que ela não muda porque a gente quer ou por qualquer coisa. A lei de ação e reação, ela está presente na nossa vida em todos os momentos da nossa caminhada. Então, compreender a humanidade deve ter esse caráter de autoconhecimento. E aqui nesse canal nós trazemos isso, ok? Vamos então falar um pouco de Joana d'Arc. Joana d'Arc era uma menina muito bonita, francesa, que vinha de uma família de camponeses, né? Vivia da agricultura, vivia dos parcos recursos, era uma família pobre que vivia numa aldeia pequena da França, né? E que começou aos 13 anos a ter visões e a ouvir vozes, demonstrando claramente que tinha uma mediunidade muito aguçada e que, segundo ela, as vozes eram dos santos da igreja, porque Joana era muito católica, muito devota, era uma menina que ia na igreja, tinha muita amizade pelo padre local, conversava com o padre sobre as vozes que ouvia. E segundo Joana, as vozes eram de São Miguel Arcanjo, de Santa Catarina da Alexandria e de Santa Margarida da Antioquia. Segundo Joana, essas vozes vinham desses santos da igreja. E Joana tinha plena convicção de que falava com essas vozes e seguia os conselhos das vozes. E o padre sempre perguntava: o que as vozes falam para você, Joana? E ela falava: falam para mim ser uma menina boa, para mim vir à igreja obedecer meus pais. E o padre sempre consentia, achando que realmente eram boas conduções espirituais e não achava nada demais. Deixava a Joana d'Arc livre para continuar recebendo essas orientações, já que ele achava que estava de acordo com os ensinamentos de Jesus. E Joana foi crescendo, continuando a ouvir essas vozes. Porém, teve um momento que as vozes disseram para Joana: Joana, você precisa ajudar a França na guerra contra os ingleses. E começou a fomentar esse sentimento dentro do coração de Joana. É preciso lembrar, entretanto, que existia uma lenda na França muito interessante. Era uma lenda que dizia que ia existir uma virgem da cidade de Lorena, na França, que ia salvar a França do inimigo. Essa lenda era propagada por vários pensadores, vários mestres que faziam esse discurso como se fosse uma profecia. E essa profecia foi tomando o corpo de uma lenda urbana que era espalhada por toda a França. Então, Joana começou a ouvir essas vozes. E a voz dizia para ela ir até o Delfim, que era o filho do rei, para consagrá-lo rei. Veja bem. Nesse período, o rei Carlos passou o trono da França para um rei inglês chamado Henrique IV e deixou seu filho, o verdadeiro herdeiro, sem o trono, ficando então o seu filho Carlos destronado
deixando a França dividida entre alguns que preferiam que a França ficasse nas mãos dos ingleses e outros que achavam que o rei Carlos VII teria o direito ao trono. E por isso estava sendo travada uma batalha muito dura e sanguinária, porém muito desigual, porque a França vinha perdendo território, vinha sofrendo derrotas constantes. Era praticamente a Inglaterra tomando toda a França. Os soldados franceses estavam exaustos, estavam cansados de batalhar e sem nenhum ânimo para continuar. Então a França estava nesse período quase perdendo a autonomia de tal forma que a França poderia ser totalmente destruída, passando a não existir mais na idade contemporânea, que é os nossos dias. Porque os reis e a nobreza estavam lutando pelo poder da coroa para formar esse novo Estado Nacional que a Idade Média estava estruturando por toda a Europa. Então, toda a Europa sofria esse momento de guerras para resolver qual era a linha territorial e qual era o perfil do rei e do trono a ser seguido. Principalmente por um detalhe: a França é uma nação católica nesse período. E a Inglaterra tende a ser uma nação protestante no futuro próximo, quando o rei Henrique VIII da Inglaterra vai tornar a igreja modificada pelo protestantismo e vai fundar a igreja anglicana da Inglaterra. Então, se a França desaparecesse nesse período, era o mesmo que o catolicismo receber uma grande perda nesse período. Por isso, Joana d'Arc, hoje considerada santa pela Igreja Católica, ela é considerada santa porque, de uma forma ou de outra, ela salva o catolicismo francês de perecer diante do avanço dos protestantes. É um dado importante a gente perceber isso. Então, Joana d'Arc, ouvindo as vozes constantes, dizendo que ela deveria ir até o Delfim, o filho do rei, que segundo ela seria o legítimo rei da França, para ajudá-lo na batalha contra a Inglaterra e devolver a coroa a este rei. Então Joana, munida desta fé intensa que ela tinha e pelas vozes que indicavam este caminho, foi até a concentração onde estavam os soldados e falou para o chefe deles: olha, eu sou Joana, recebi uma ordem de Deus para ajudar o rei Carlos, o Delfim. Ela chamava Delfim porque ele não tinha sido coroado, não é? Enquanto ele não fosse coroado, ele seria apenas o Delfim, que era um título nobiliárquico da época, até que ele fosse coroado. Então ela chamava ele de Delfim. O Delfim Carlos, para dizer a ele que eu vou ajudar ele na guerra e ele vai se salvar desta guerra. Quando chegou lá, foi uma risada geral, ela tinha apenas 18 anos, era uma menina. Como que você vai ajudar o exército francês a vencer a guerra? Ela falou: não, eu vou comandar o exército. Eu vou comandar o exército e vocês vão ter a batalha, vão ter nesta batalha a vitória que nós precisamos para botar o rei no trono da França. E foi lá convicta com isso. E as pessoas, ele disse: você vai nada com a gente? Não vai não, eu não vou levar você pro Delfim para depois eu ficar lá sendo motivo de gozação, de chacota, porque tô levando uma menina tão jovem para isso. Mas teve um problema, um detalhe. As pessoas começaram a dizer que ela era a Virgem de Lorena da profecia.
e que ela realmente veio de Deus para salvar a França. E papo vai, papo vem, os soldados começaram a falar isso a todos os cantos, daqui a pouco as cidades começaram a comentar, porque olha, a Virgem de Lorena, a Virgem de Lorena, e ela foi convocada, e o senhor Baldecourt, né, Robert Baldecourt, que era o líder do exército no momento, falou assim, não, eu vou mandar ela falar com Delfim e ele lá resolva se ele vai querer ou não. E faz uma carta comentando que essa menina veio aqui com essa conversa e que o povo está dizendo que ela é a virgem da profecia que vai salvar a França, eu estou enviando para o senhor. Quando chegou lá, o Delfim olhou a carta, deu risada e falou assim, vamos fazer um teste para ver se ela é mesmo essa virgem, essa paranormal que vai compreender o que está acontecendo com a França e vai nos salvar. Eu vou ficar aqui no meio dos nobres, tinha um salão cheio de pessoas, era a corte, né, francesa que ficava perto dele, e vou botar um dos meus ministros no trono, e quando chegar, quando a Virgem de Lorraine chegar, Lorena chegar, ela vai ter que me identificar entre os outros, não vai saber que eu não sou o que está sentado no trono. E assim ele fez. Quando ela entrou no salão, devagarzinho, ela olhando um monte daqueles rostos, olhando para ela, desconfiada, olhou aquela pessoa que estava no trono, mas continuou procurando entre os nobres, até que ela encontrou o Delfim entre eles e fez aquela saudação, né, de que se faz no rei, se abaixou assim para saudá-lo, falando, eu vim falar com o senhor, meu Delfim querido. Ela tratava ele como gentil Delfim. E ele e toda a corte ficou admirado como foi que ela nunca tinha visto o Delfim, identificou entre os outros nobres, né? Mesmo não estando no trono e não estando ali na postura de um líder. Aí então o pessoal começou a entender que ela realmente era diferente, tinha alguma coisa a oferecer. E ela pediu, olha, eu quero falar com o senhor a sós. Eu quero falar sozinha com o senhor. E aí ele ficou a sós com Joana d'Arc e ela começou a falar coisas que somente ele sabia. Sobre o exército, sobre as batalhas, sobre a vida pessoal do Delfim, coisas que ele não contava a ninguém. Inclusive o que ele pedia nas preces, ela revelou a ele. E ele ficou muito impressionado e colocou ela para fazer, então, todo um processo de reconhecimento para ver se ela realmente era digna de confiança. E aí Joana foi submetida a uma bateria de testes. Fizeram teste de virgindade, fizeram testes de reconhecimento das escrituras, perguntavam coisas sobre as escrituras, perguntavam coisas sobre a família dela, vasculharam a vida dela toda para ver se ela realmente era de confiança. E não encontraram nenhum vestígio de que ela fosse alguma traidora ou que ela não soubesse o que ela estava falando. Cada vez que Joana se pronunciava, mais ela demonstrava que vinha realmente de uma fonte desconhecida, de uma fonte grandiosa que as pessoas comuns jamais poderiam explicar. A sapiência dela, a vontade de realizar, o patriotismo que Joana d'Arc trazia ali naquela fala. E ela foi aceita. Fizeram uma armadura própria para ela, leve, para que ela pudesse usar do tamanho dela. Fizeram um lindo estandarte pintado por um artista renomado na época com a imagem de Jesus na frente. Deram a ela um cavalo branco maravilhoso, magnífico, e ela começou um treinamento para usar o cavalo, segurar a espada e o estandarte ao mesmo tempo, e ela em cima do cavalo, com aquela armadura de ferro, né? Teve uma desenvoltura, tão rápido ela aprendeu. Os mais célebres cavaleiros da França demoravam muito tempo para aprender a lidar com o cavalo daquela forma. E ela rapidamente aprendeu a lidar com o cavalo e foi para o local onde ia haver uma grande batalha
contra os ingleses. Quando chegou lá, a multidão ficou extasiada com aquela figura bonita, jovem, em cima de um cavalo branco, com aquela altivez, aquela segurança de que tinha Deus no coração. E ela já chegou dizendo: eu vim a comando de Deus para guiar a nossa batalha, a nossa vitória, a fim de levar o rei para o trono, o rei que merece o trono da França. E nós vamos fazer isso e vamos seguir a vontade do Senhor, que Ele está me orientando, que Ele está falando comigo, e nós vamos ganhar a batalha. E aí os militares, alguns debocharam dela, ridicularizaram, mas outros ficaram muito fortalecidos, não é? Aqueles que estavam já desanimados, como quando viram Joana com aquela postura e diante da profecia que levantava os ânimos dos soldados, ela levantou a moral do exército de uma forma maravilhosa e foi para essa batalha. Quando chegou lá na batalha, ela fez uma carta para os ingleses e falou: eu sou Joana d'Arc, vim em nome de Deus e vou fazer uma batalha que vocês vão perder, entregue-se enquanto é tempo. Nossa, mas aí foi uma gozação. Lá vem aquela menina de 18 anos em cima de um cavalo dizendo que vai nos destruir. Nós já destruímos esse exército várias vezes, esse exército fraco, acabado, não tem como. E aí ela mandou de novo outra carta, e 3 cartas ela mandou e ninguém aceitou. Então ela comandou o exército, disse como ia ser, foi na frente, gritando: vamos na batalha. E os franceses foram e ganharam, tomaram a cidade que estava tomada pelos ingleses. Ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou por essa batalha, né? De Orleans. Essa batalha de Orleans, ela ganhou e aí entrou triunfante na cidade, aquela cidade murada, estava ocupada pelos ingleses, foi maravilhoso, todo mundo adorou. E ela fez outras batalhas também. Teve batalhas que ela ficou ferida, e quando todo mundo pensava que ela ia morrer, ia ficar morrendo lá, ela levantava, e ninguém acreditava que a força que ela tinha, a coragem que ela tinha. Não, homens, vamos à batalha, vamos vencer, nossa meta, Deus está nos guiando, vamos levantar. E levantava todo mundo, e o pessoal ia junto com ela, até que ela ganhou outra batalha, né? A Batalha de Reims. E ela foi avançando, só sei que a França ganhou e ela levou verdadeiramente o Delfim, né? Que ela falava, gentil Delfim, a ser coroado rei. E foi coroado rei. Foi um triunfo maravilhoso, todo mundo amava Joana d'Arc. E os ingleses ficaram desesperados, porque perderam um território imenso da França, que ia ser tomado todo pelos ingleses. E os ingleses eram muito cruéis, eles eram violentos mesmo. Mas Joana, na frente do exército, era invencível. Porém, Joana se deu por terminada a sua tarefa, já que era aquilo que ela ia fazer. Mas o rei pediu para que ela fosse também para mais uma batalha para buscar Paris, que estava dominada pelos ingleses. E ela foi. Só que quando chegou lá, ela foi capturada. Ela foi capturada pelos franceses, mas eram nobres franceses que preferiam serem súditos da Inglaterra por interesses econômicos. Eles pegaram Joana e venderam ao rei da Inglaterra. Venderam Joana ao rei da Inglaterra. E Joana foi ser julgada pelo rei da Inglaterra e, consequentemente, pela Inquisição. E o Delfim traiu ela, não ajudou ela a sair dessa situação. Mas a voz falou para ela: olha, Joana, o Delfim, o rei, né, já rei nesse período, o rei Carlos VII vai lhe trair. Você vai ser entregue à Inquisição e você vai morrer, mas a sua morte vai ser muito rápida. Nós vamos tirar você do sofrimento na hora certa e você não vai sofrer tanto, não. Vai parecer que sofreu, mas não vai sofrer tanto. A voz falou para ela, mas ela ficou com muito medo. Ela ficou com medo, ela chorava, ela pedia a Deus, a Jesus, para sair daquela situação. E estava difícil. E eles maltrataram muito ela. Maltrataram. Eles fizeram de novo teste de virgindade.
Eles arguíram ela com várias formas, perguntaram o que são essas vozes, de quem são as vozes. Ela repetiu que são dos santos, e repetiu o nome dos santos, Santa Catarina, Santa Margarida, São Miguel, e ela foi repetindo e falando que era, nunca negou o que era. E tinha coisa que ele perguntava sobre o rei, ela dizia, eu não vou dizer porque isso é segredo do rei, eu não vou dizer. Muito fiel, inclusive tentaram manipular ela, dizer, olha, você vai ficar agora com a gente aqui, vai lutar contra o Carlos VII a favor da Inglaterra, que você vai ser livre, não vai ser julgada. Ela, não é isso não, a minha meta não é essa não, a minha meta é ajudar a França. Como é que agora que eu fiz a minha missão espiritual, eu vou negar e vou seguir vocês? Não é nada disso, vocês estão enganados. E negou. Só que aí a Inquisição pegou ela porque ninguém queria que Joana d'Arc virasse uma deusa da França. Eles queriam desmoralizar ela. Eles queriam dizer que ela ouvia demônios, por isso que os demônios fizeram com que eles perdessem a guerra. Porque se não fosse essas vozes horríveis e não fosse heresia e não fosse todos aqueles crimes que eles imputaram a Joana, de falsidade, de mentira, dessas coisas todas, né? Um trecho da história. Joana d'Arc foi levada a um tribunal inquisitorial que tinha premeditariamente o veredito da condenação. Quer dizer, ela foi levada já para ser condenada. Ela não tinha saída, não. Enfrentando... Foi admoestada, questionada, ridicularizada, mas manteve-se firme, enfrentando uma atmosfera que unia a igreja ao Estado. Foi acusada de herética, relapsa, bruxa, apóstata, idólatra. Então ela foi acusada de vários crimes, que ali estavam interesses políticos, não é? E religiosos de uma forma abjeta, já para levá-la ao cadafalso para ser queimada em praça pública. E ela foi queimada em praça pública. Ela foi queimada quando ela entrou para ser queimada. Ela começou a falar o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus. E pediu para botarem na frente dela um crucifixo, e o amigo dela colocou esse crucifixo para ela ficar olhando. E ela só olhava para o crucifixo e morreu falando o nome de Jesus. E no final ela ainda agradeceu, obrigado Senhor, como quem estava em êxtase espiritual, já recebendo a bênção do céu. Ela foi realmente muito iluminada ali, porque ela cumpriu a tarefa dela e nunca renegou a fé dela. Em nenhum momento ela renegou. Ela morreu ali nas cinzas. E suas cinzas foram jogadas no Rio Sena para que ninguém depois tornasse ela uma heroína e fosse consagrá-la no túmulo. Então os restos de Joana não existem mais. Ela foi jogada no Rio Sena para não ter nenhuma forma de homenagem ou de santificá-la. Mas a Igreja Católica, depois de um tempo, reconheceu, não é? Anulou a condenação de Joana, considerando ela uma santa. Já no século XX, ela foi canonizada e considerada uma santa. E hoje, se você for no local, tem lá uma estátua de Joana, não é? Mostrando ali que ela representa para a França uma grande heroína que salvou a França de desaparecer, não é? E também nós temos aqui uma citação do Livro dos Médiuns, não é? No Livro dos Médiuns, cadê? Deixa eu ver. O Livro dos Médiuns aqui, Allan Kardec, ó. Aqui no Livro dos Médiuns, ela tem uma mensagem espiritual que ela deu para Kardec. Que está aqui. Porque a gente reconhece que Joana era uma grande médium. Inclusive, ela vem pavimentar na França essa percepção que a mediunidade existe. Quando Kardec, lá no século XIX,
vai trazer a codificação. É como se a França já tivesse dentro dela esse recado espiritual da mediunidade. E Joana vem aqui ser homenageada porque ela deixa um recado aos médiuns. Veja bem o recado que Joana deixa aqui, ó. Aqui na página 320 dessa edição aqui do Livro dos Médiuns, ó. Olha aqui, aspas para Joana. Deus encarregou-me de uma missão a cumprir entre as crentes que favoreceu o mediunato. Tá vendo aí? Ela se auto-intitulando médium. Quanto mais recebem graças do mais alto, mais corre perigo. E esses perigos são tantos maiores porque têm origem nos próprios favores que Deus lhe concede. Então ela está dizendo que os médiuns, quanto mais eles recebem graça, mais correm perigo, porque Deus lhe concede muitas graças. Aí continua, ó. As faculdades das quais os médiuns gozam lhes atraem elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis o seu escolho. Olha aí, ó. Olha os perigos. Você tem muitas habilidades, mas começa a receber elogios. E aí você está em perigo. Mais embaixo, porque tem um trecho aqui, vou ler mais embaixo. Não saberia mais vos lembrar de vos recomendarem ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra esse mais cruel inimigo que é o orgulho. Então ela coloca aqui, ó, orem pelos seus anjos da guarda lhe proteger desse mal maior que é o orgulho. Então ela coloca aqui uma chamada, não é? Uma chamada para os médiuns. Continua aqui. Lembrai-vos bem que tendes a felicidade de seres os intérpretes entre os espíritos e os homens. Tá vendo? E que sem o apoio do vosso divino mestre sereis punidos mais severamente, porque fostes mais favorecidos. Voltando à máxima do Evangelho. A quem muito for dado, muito será cobrado. Então, se você recebeu de Deus essa bênção de falar com os homens através dos espíritos, quer dizer, mediando um diálogo entre o encarnado e o espírito desencarnado, você recebeu uma bênção e você vai ser cobrado por isso. Não deixe que o orgulho lhe engane dizendo que isso é uma bênção sua e que você tem esse poder e por isso é melhor do que os outros, porque o orgulho nos induz a isso. Ela deixa esse recado aqui no Livro dos Médiuns. Quem quiser ver, ó. Aí no final ela fala: espero que esta comunicação produza seus frutos e desejo possa ajudar os médiuns a se colocarem em guarda contra esse escolho onde viriam a se destruir. Esse escolho, eu vos disse, é o orgulho. E assina aqui, Joana d'Arc. Então, ela dá essa missão, né, do Espiritismo aqui. Ela é uma das que colaboram com a obra de Kardec na França. É como se ela fosse uma guardiã da França, não é? Que a partir desse momento que ela se coloca disponível da espiritualidade para ajudar a França nesse destino de guardar a fé católica na França. Porque a gente tem que entender o seguinte: todas essas religiões cristãs têm seu mérito na sua caminhada, na sua trajetória. Então, por mais que a humanidade ainda seja muito atrasada, muito voltada ao egoísmo, muito voltada ao orgulho, à vaidade, este é o caminhar da humanidade e com essa falha ainda caminha. O cristianismo ele tem uma grande trajetória, uma trajetória grandiosa, porque é um edifício, não é,
filosófico, espiritual muito grande, o cristianismo, e que nós homens, ainda cheios de limitações, não conseguimos conduzi-lo como ele realmente merece, tal profundidade, a grandiosidade que é o cristianismo. Porém, a gente tem que respeitar aquilo que foi trazido, porque ainda não é uma árvore frondosa, mas são as sementes do evangelho. Então, Joana esteve ali, na França, a ajudar esse momento da França, ajudar com que o catolicismo francês não se perdesse, não é? Porque temos que caminhar juntos, não é? A gente viu a obra de Lutero, a gente viu o que ele traz, a reflexão que ele traz, a gente reconhece hoje o movimento evangélico, um movimento grande, importante, não é? Nessa atualidade, mas que também a gente tem que reconhecer todas as frentes. O catolicismo, ainda que envolvido na Inquisição naquele momento, é importante para a humanidade, não pode se negar. E tem também aqui, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, uma citação sobre Joana d'Arc. Então, aqui no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, na página 157 e 158, ele cita Joana d'Arc também, ó, na parte que fala sobre o fim da Idade Média. O plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanham a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Ele está dizendo que sempre são enviados, não é, espíritos abnegados, dispostos a cumprir tarefas a fim de ajudar a humanidade a caminhar. Aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, referindo-nos à nobre figura de Joana d'Arc, que cumpriu elevada missão adstrita aos princípios de justiça e de fraternidade na terra. Tá vendo aí, ó, como ele coloca Joana? Ele fala que Joana é um espírito abnegado que veio com uma missão a realizar. E reconhece aqui, ó, reconhece, né, que ela faz parte dessa transição do feudalismo para uma nova era. No final, ele coloca aqui, uma nova era despontava para a humanidade terrestre, com assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens, lá dos arcanos do infinito. Ele continua aqui afirmando a presença de Jesus a conduzir a humanidade, e que mostra também que o feudalismo é um fechamento de um período que vai abrir portas para a luz, para a compreensão de muitas outras verdades que vão surgir tanto na Idade Moderna como na Idade Contemporânea que nós vivemos. Então, é um passo, uma caminhada, uma trajetória. Não é rápida, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E não é linear. Por quê? Porque Jesus, porque os Espíritos, porque Deus respeitam o livre-arbítrio de cada um. Então, se cada um fizer a sua parte, estaremos em passos largos para a evolução. Mas não é assim que funciona. Do jeito que a luz trabalha, o outro lado também trabalha. Nós precisamos ficar vigilantes, principalmente agora, nesse momento de transição planetária, que estamos atravessando esse momento de grande mudança no mundo. Porque nós precisamos estar coesos com o Evangelho, não só nas palavras, sentimentos, mas também nas ações, muito vigilantes, porque o convite para a violência é constante. Vamos começar a trabalhar em nós. Se hoje estamos num período de separação do joio do trigo, como é o que se diz na Bíblia, temos primeiro que separar em nós o joio do trigo que existe dentro de cada um de nós. Sabemos separar os sentimentos que são de luz daqueles que não são e selecionando na melhor forma possível para que sempre estejamos antenados com as lições de Jesus. Que a paz de Jesus esteja com vocês
e que esse conhecimento aflore a cada dia, trazendo força, vitalidade e luz para todos nós. Muita paz, muito obrigado e compartilhe esse conhecimento para que a luz de Jesus, um conhecimento histórico, a luz da doutrina, a luz do bem maior, possa se propagar nessa internet que precisa tanto de boas notícias. Obrigada.